Eu descobri que minha noiva passou a noite com o ex. As palavras sozinhas carregam um peso silencioso que eu nunca imaginei ter que suportar. Não houve gritos, nenhuma grande cena, nenhuma confrontação na porta. Apenas o simples conhecimento, pesado e inegável, de que a pessoa em quem eu mais confiava tinha cruzado uma linha que eu pensei que nunca nos aproximaríamos. Meu nome é Elliot. Tenho 35 anos. Trabalho como gerente de operações estratégicas na Alstom Logistic há 8 anos. Minha vida nunca foi chamativa. Gosto de ordem, gosto de previsibilidade e sempre achei que essas coisas eram pontos fortes. Enquanto algumas pessoas buscam o caos, eu sempre procurei estrutura. Esse sou eu, e foi isso que pensei ter levado para o meu relacionamento com Leena. Leena era diferente de mim, mais espontânea, mais sociável, mais expressiva. No início, esse equilíbrio parecia a combinação perfeita. Ela trazia leveza, e eu trazia firmeza. Durante anos, acreditei que estávamos construindo algo real, uma parceria fundamentada tanto no contraste quanto na lealdade. Quando ela sorria do outro lado de uma sala, eu pensava que podia ver nosso futuro ali. Quando falava sobre formar uma família um dia, eu acreditava. Eu acreditava em cada palavra porque nunca houve motivo para não acreditar. É isso que faz a traição doer mais, não apenas o ato em si, mas o colapso de tudo que você achava certo. Eu nunca duvidei dela. Nunca pensei em questionar suas noites tardias, suas desculpas, o jeito vago com que às vezes falava do dia. Olhando para trás, talvez esse tenha sido meu ponto cego. A confiança pode ser tanto força quanto fraqueza, e eu me apoiei demais nela. Lembro de me dizer que a estabilidade era o que nos mantinha fortes. Eu trabalhava duro, era confiável e achava que isso seria suficiente. Na minha mente, ser um porto seguro era o que me fazia um bom parceiro. Eu não percebia que algumas pessoas não querem segurança, querem emoção, mesmo que venha com perigo. Quando descobri que ela tinha estado com o ex, a realização veio de forma silenciosa, sem alarde. Foi uma mensagem, um detalhe casual que ela deixou escapar, seguido de um silêncio longo demais para ignorar. E nesse silêncio, a verdade preencheu o espaço. Ela havia escolhido passar uma noite na presença de outro homem em vez da minha. Eu não desabei. Não explodi. Simplesmente sentei com o peso disso. Minha mente não se voltou para a raiva, mas para as perguntas: há quanto tempo isso estava em movimento? O que eu deixei de perceber, e por que ela pensava que eu nunca veria? Minha calma não era perdão, mas contenção. Foi o primeiro passo para entender que às vezes o silêncio carrega mais poder do que o barulho. Leena começou a se afastar de maneiras quase invisíveis no início. Eu fazia perguntas simples, e as respostas dela vinham com um atraso leve demais, como se estivesse ensaiando antes de falar. Dia longo, perguntei certa noite, quando ela chegou mais tarde que o habitual. O escritório estava lotado, disse, sem realmente me encarar. Parecia comum o bastante, mas algo naquela hesitação me chamou a atenção. Ignorei na hora, mas o padrão continuou se repetindo. Mais noites longas. Mais explicações vagas. Mais momentos em que ela parecia meio ausente, mesmo sentada ao meu lado. Eu me dizia que as pessoas ficam ocupadas. Que as carreiras exigem atenção. Mas havia um espaço crescente entre nós que a lógica não preenchia. Ela estava ali de corpo presente, mas a mente estava em outro lugar. No trabalho, Martim percebeu a mudança em mim antes mesmo de eu admitir. Ele é um colega que já me viu lidar com tudo, de atrasos no armazém a avaliações de executivos, sem perder a compostura. Numa tarde, encostou-se à porta do meu escritório e disse: "Você está mais quieto que o normal, Elliot." Nem achei que isso fosse possível. Dei meio sorriso. Só cansado. Nada que eu não aguente. Martim riu. Você é sempre firme. É o que digo para os novatos: se Elliot parece calmo, está tudo bem. Se Elliot parece preocupado, é hora de correr. Apreciei o comentário, mas ele me lembrou da distância entre como os outros me viam e o que acontecia por dentro. Exteriormente calmo, interiormente inquieto. Quando Leena disse que precisava ficar até mais tarde de novo, testei minha memória.
Achei que você tinha mencionado que sua equipe estava adiantada essa semana. Ela piscou rápido antes de responder. Ah, isso, surgiu algo. Você sabe como é. Assenti, mas a inconsistência ficou comigo. Minha função no trabalho exige notar pequenos detalhes, acompanhar mudanças de prazos e captar o que não se alinha. Eu não conseguia desligar essa parte do cérebro em casa. O contraste entre nós ficava mais evidente. Eu era leal nas coisas mais simples, chegava em casa quando dizia, atendia suas ligações de imediato, planejava os fins de semana juntos. A lealdade dela parecia mais fina, esticada ao ponto de precisar de desculpas para tapar os buracos. Nos momentos mais silenciosos, eu tentava justificar por ela. Talvez precisasse de espaço, talvez estivesse estressada, talvez fosse imaginação minha. Mas, no fundo, eu sabia quando alguém estava se afastando. É como ver uma corda se desfazer fio a fio. Você não ouve a ruptura até o estalo, mas enxerga a tensão muito antes. Eu não a confrontei. Não era meu jeito. Apenas escutei, observei e deixei as evidências se acomodarem. A confiança ainda era meu padrão, mas a dúvida tinha encontrado espaço, e não iria embora. A confirmação não veio de forma dramática. Chegou quase de maneira casual, do jeito que a verdade às vezes escapa quando ninguém está prestando atenção. Leena tinha deixado o celular no balcão enquanto foi para outro cômodo. Uma notificação acendeu a tela. Eu não estendi a mão, não precisei. A prévia já bastava. A noite passada foi como nos velhos tempos. Mal posso esperar para te ver de novo. O nome era Ryan. Fiquei parado, deixando as palavras se registrarem. Não houve sangue fervendo, nem impulso de pegar o celular ou invadir o cômodo. Apenas um suspiro pesado e firme. Confirmação. Mais tarde, naquela semana, ela estava ao telefone com a amiga, sem saber que eu estava perto o suficiente para ouvir. Eu não planejei e sussurrou. Simplesmente aconteceu. Uma noite, e então, bem, é complicado. A amiga deve ter perguntado algo, porque Leena respondeu, não, o Elliot não sabe. Ele não entenderia. Ele é estável demais. Acha que eu preciso de estabilidade, mas eu nem sempre quero isso. Essas palavras cortaram mais fundo que o próprio ato. Estável. Uma palavra que sempre foi meu alicerce era, na boca dela, um desprezo. Ouvi em silêncio, cada frase pesando sobre mim como um fardo que eu não tinha escolha a não ser carregar. Quando ela desligou, segui minha noite como se nada tivesse acontecido. Ela sorriu para mim de passagem, e eu retribuí com naturalidade ensaiada. Não deixei que percebesse a mudança, embora tudo dentro de mim já tivesse virado. Naquela noite, na cama, fiquei encarando o teto e pensando no que significava saber algo por completo e ainda assim escolher não agir de imediato. No trabalho, decisões muitas vezes exigem paciência, esperar até que todos os dados estejam na mesa, resistir ao impulso de se mover cedo demais. Percebi que estava aplicando o mesmo princípio agora. Eu tinha dados. Eu tinha evidências. Mas também tinha tempo. Sussurrei no escuro para mim mesmo, não se apresse. Deixe que ela mostre quem é. A devastação era real, mas não ruidosa. Ficou quieta no meu peito, acomodando-se em algo que parecia aceitação. Não da traição dela, mas da verdade que eu não podia negar. Eu não iria explodir, não iria implorar. Essas reações poderiam dar a ela poder, fazê-la acreditar que tinha controle da história. Eu não entregaria isso a ela. Então escolhi paciência. Escolhi silêncio. Escolhi deixar o peso do que eu sabia se assentar até que deixasse de ser apenas uma ferida e se tornasse clareza. E com clareza vem a capacidade de decidir não apenas o que se sente, mas o que se fará a seguir. Comecei a fazer pequenas perguntas a Leena, nunca o bastante para levantar suspeitas, apenas o suficiente para medir suas respostas. Como foi o jantar com sua equipe ontem à noite? Perguntei certa manhã, tomando café. Ela mexeu a xícara por tempo demais antes de responder. Bom. Fomos àquele restaurante italiano perto do escritório. Assenti. Qual deles?
São dois ali. Seus olhos vacilaram, quase imperceptivelmente. O menor. Você não gostaria, barulhento demais. Foi uma resposta suave, mas trazia aquele tom ensaiado que eu começara a notar. As mentiras, percebi, nem sempre desmoronam sob escrutínio. Às vezes se mantém, mas ainda assim é possível sentir a tensão se você pressionar com cuidado suficiente. No trabalho, Martim me pegou demorando mais do que o normal sobre planilhas já revisadas. Você está revendo números que já sabe que estão limpos, disse ele com meio sorriso. Dei de ombros. Hábito. Ele inclinou a cabeça. Não, não é isso. Algo está mudando. Você está mais quieto, e isso já diz muito. Não respondi, apenas deixei o silêncio permanecer. Ele respeitou, mas sua observação ficou comigo. Se Martim podia notar minha mudança, eu precisava ser mais cauteloso em casa. Na minha mente, Ryan começou a ganhar forma. Eu nunca o conhecera, mas sua presença crescia quanto mais eu considerava o que ele representava. Não era apenas uma antiga chama, ele era a personificação de tudo pelo qual Leena estava disposta a arriscar o que tínhamos. Impulsivo, familiar, tentador de uma maneira que a estabilidade jamais poderia ser. Peguei-me revivendo suas palavras ao telefone, ele é estável demais. Era Ryan com quem ela me comparara sem dizer o nome. E se era isso que ela queria, talvez devesse tê-lo por inteiro, não em fragmentos secretos. Certa noite perguntei, você tem passado muito tempo com amigas ultimamente? Sente que está tendo o que precisa? Ela me lançou um olhar intrigado. Claro. Por que a pergunta? Só pensei se não tenho estado focado demais no trabalho. Não quero que você se sinta negligenciada. Seu rosto suavizou, aliviado pela minha aparente preocupação. Você está bem, Elliot. De verdade. Não complique. Sorri de leve, embora por dentro tivesse registrado mais uma resposta cuidadosamente construída. Ela acreditava que me protegia com meias verdades. Na realidade, só confirmava o que eu já sabia. Cada troca acrescentava a minha clareza crescente. Eu não corria para o confronto. Estava medindo, ponderando, calculando. A ideia tomava forma devagar, mas firme. Se Ryan era a escolha dela, então essa escolha merecia ser definitiva. Eu não lutaria para mantê-la quando ela já havia se afastado. Quanto mais pensava nisso, mais a ideia se acomodava com uma estranha espécie de paz. Que ela ficasse com ele. Que fosse em direção ao que acreditava querer. E eu seria aquele que garantiria que ela permanecesse lá. Ser chamado de rede de segurança permanecia na minha mente como uma frase gravada em vidro. Leena não tinha dito isso diretamente para mim, mas eu ouvira o suficiente para saber que era assim que me descrevia aos outros. Eu era o plano B, o confiável, aquele em quem ela podia se apoiar quando tudo mais falhava. No começo, pensei no insulto que isso representava, mas logo percebi que não era insulto algum, era clareza. Se era assim que ela me via, então eu lhe daria a liberdade que ela acreditava que me faltava. No trabalho, Martim passou pelo meu escritório numa tarde, com seu sorriso habitual. Você anda ainda mais indecifrável que de costume. Está tudo bem? Recostei-me na cadeira, escolhendo bem as palavras. Às vezes, Martim, a resposta mais forte não é reagir. É sustentar o silêncio bastante para que os outros revelem quem realmente são. Ele ergueu as sobrancelhas. Isso é enigmático, até para você. Nem tanto, respondi baixo. Pense em negociações. Quem fala primeiro costuma perder a vantagem. Martim me estudou, percebendo que havia mais por baixo da minha calma, mas não insistiu. Seu respeito por limites era uma das razões pelas quais eu o valorizava. Em casa, a encenação continuava. Leena sorria, beijava minha bochecha e falava de reuniões tardias, encontros improvisados, uma infinidade de ocupações. Eu correspondia ao tom, nunca confrontando, sempre estável. Ela acreditava que sua história permanecia intacta. Acreditava que eu ainda estava cego. Desculpa ter perdido o jantar de novo, disse certa noite, tirando os sapatos. Dei-lhe um pequeno sorriso.
Não se preocupe. Eu me virei. Seu alívio era evidente. Ela precisava que eu continuasse previsível, e eu a deixava pensar que era. Na realidade, cada mentira que contava só confirmava minha decisão. O plano se formava sem amargura, quase de forma clínica. Se ela queria Ryan, então Ryan deixaria de ser segredo. Ele seria seu presente e seu futuro. Eu não competiria, não discutiria, não brigaria. Em vez disso, eu me retiraria do triângulo por completo e a entregaria a vida que já havia escolhido. Pensei em cada momento que tinha investido em nós, anos de lealdade, paciência e confiança. Nada disso fora em vão. Tinha me ensinado quem eu era, e agora me ensinava quem ela era. Eu não precisava expor suas mentiras em uma explosão de raiva. Meu silêncio era mais afiado, e minha determinação mais firme. A decisão se cristalizou. Eu a ajudaria a se mudar para a casa de Ryan. Não simbolicamente, não pela metade, mas por completo. Seus pertences, sua presença, seu lugar ao lado dele. Se era isso que ela queria, então teria, totalmente. E, quando estivesse feito, não restaria nada para ela se apoiar. Mudei meu tom com Leena de formas sutis o bastante para tranquilizá-la. Em vez de questionar suas noites fora, passei a incentivá-las. Você devia passar mais tempo com suas amigas, disse ela certa manhã, enquanto apressava o café. Ela me olhou, surpresa. Sério? Você não se importa? Nem um pouco, respondi calmamente. Se é isso que te faz feliz, quero apoiar. Seu sorriso foi rápido, quase aliviado. Ela achou que tinha vencido algum argumento não declarado, que eu finalmente estava afrouxando um controle que, na verdade, nunca tive. Na realidade, eu só estava lhe dando mais espaço para se afastar exatamente para onde queria ir. Ela passou a chegar mais tarde, ficar mais tempo fora, mandar menos mensagens. A cada vez, eu acompanhava sua distância com aceitação silenciosa. Espero que tenha tido uma boa noite, eu dizia. Ela respondia com garantias vagas, e eu acenava como se acreditasse. Por dentro, eu estava organizando as peças. Quando ela saía para o trabalho, eu começava a arrumar suas coisas, cuidadosamente guardando em caixas os itens que ela havia acumulado no meu espaço. Roupas dobradas, sapatos impares, livros empilhados. Mantinha tudo metódico, como se fosse outro projeto de logística. Sem emoção, apenas precisão. No trabalho, minha mente carregava a mesma clareza. Martin notou meu foco mais afiado. Seja lá qual fosse a nuvem sobre você, parece que se dissipou, comentou. Algo assim, respondi. Não me estendi. Ele não precisava saber que a nuvem não tinha sumido, apenas se transformará em estratégia. Leena achava que estava navegando entre dois mundos, equilibrando-me com Ryan, controlando a narrativa com meias verdades. O que ela não percebia era que eu tinha parado de resistir. A corda que ela puxava já não tinha tensão porque eu a havia soltado. Certa noite, enquanto ela colocava a bolsa no ombro, eu disse, não se preocupe em voltar correndo. Fique o tempo que quiser. Eu me viro aqui. Sua expressão suavizou de novo, convencida de que tinha liberdade. Você está sendo mesmo compreensivo, Elliot. Obrigada. Só quero que você se sinta apoiada, respondi de forma equilibrada. A ironia se acomodava em silêncio entre nós. Ela acreditava que eu estava me tornando mais maleável, quando, na realidade, eu a conduzia exatamente para onde queria que terminasse. Cada palavra, cada aceno de incentivo, fazia parte do desenho. À noite, eu ficava deitado pensando não na traição, mas na logística. Quais caixas deviam ir primeiro? Como organizar seus pertences para que não houvesse confusão depois? Meu plano não era vingança no sentido tradicional, era uma transição, uma redefinição da vida dela para se alinhar às escolhas que já tinha feito. Ela pensava estar no controle. Eu a deixava com essa ilusão. Enquanto isso, o verdadeiro controle estava no silêncio, na paciência, na mão firme que organizava cada passo de sua mudança em direção a Ryan. Pedi para Leena se sentar. Ela parecia cautelosa, como se preparasse para uma daquelas conversas pesadas que sempre dizia temer.
Não levantei a voz, não deixei o amargor escapar. Queria que ela ouvisse cada palavra sem distração. Eu sei, disse simplesmente. Seus olhos se estreitaram. Sabe o quê? Que Ryan não é apenas um amigo. Deixei o silêncio carregar o peso. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Recostei-me levemente. Você não precisa explicar. Não estou aqui para te interrogar. Já vi o suficiente. Ela tentou se recompor. Elliot, não é. Levantei a mão suavemente. Leena, se Ryan é onde está o seu coração, então é lá que deve ser a sua casa. A frase caiu mais pesada do que qualquer grito. Ela piscou para mim como se eu tivesse falado em outra língua. O que você está dizendo? Estou dizendo, respondi, calmo e preciso, que você já fez sua escolha. Não vou me colocar no caminho dela. Sua respiração acelerou. Então o que? Você está terminando isso? Não, corrigi, você terminou isso no momento em que decidiu que eu era apenas uma rede de segurança. Tudo o que faço agora é aceitar a realidade. Pela primeira vez, ela não tinha nada ensaiado. Sem desculpas, sem mentiras elaboradas. Apenas silêncio. Deixei a pausa se estender antes de continuar. Já cuidei da parte prática. Suas coisas estão embaladas. Elas serão entregues na casa do Ryan esta noite. A cor sumiu de seu rosto. Você, o quê? Pensei que seria mais fácil assim. Sem idas e vindas constrangedoras. Sem prolongar. Você queria uma transição limpa, então garanti que teria uma. Sua voz falhou. Você nem me perguntou. Não precisei, disse. Você vem pedindo com suas ações há meses. O quarto ficou imóvel. Ela me olhou como se eu tivesse roubado seu roteiro, deixando-a sem as falas das quais sempre dependia. Por fim, ela sussurrou. Você nem está com raiva? Balancei a cabeça. Raiva lhe daria poder. Prefiro manter minha dignidade. As palavras fecharam a porta para suas ilusões. Ela procurou algo raiva, defesa, justificativa, mas nada servia. Pela primeira vez, não estava no controle da história. Levantei-me, não para intimidar, mas apenas para marcar o fim. Você será mais feliz com ele. E eu ficarei bem sem você. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Ela ficou apenas com a verdade, despida do conforto da negação. Afastei-me com passos firmes, sabendo que finalmente havia retomado o chão em que sempre estive. O silêncio depois que ela se foi mais pesado do que eu esperava, mas não insuportável. Não era vazio, era espaço. Pela primeira vez em meses, o ar não parecia cheio de suas mentiras. Fiquei sentado por um tempo, deixando o silêncio se instalar, como um cômodo finalmente livre do barulho. Pensei no jeito como ela me olhou quando percebeu que tinha acabado. Chocada por eu não ter explodido, por eu não ter implorado, por eu não ter feito o papel que ela precisava que eu fizesse. Ela vivia de reação. Eu a neguei isso e, ao fazer isso, recuperei tudo o que ela achava controlar. Mais tarde, Martin apareceu, casual como sempre. Me estudou por um momento e perguntou, você está bem? Dei um pequeno sorriso. Melhor do que pensei que estaria. Ele se encostou no balcão. Então você contou a ela? Contei, disse. Mas não da forma que a maioria esperaria. Sem gritos, sem cena. Apenas deixei claro que eu sabia, e que tinha acabado. Martin assentiu devagar. Isso deve ter pesado. Pesou. Você devia ter visto a cara dela. Esperava uma briga. Em vez disso, dei a única coisa que ela não soube lhe dar, aceitação calma. Ele franziu levemente a testa. E só isso? Você simplesmente deixou ela ir? Às vezes deixar ir é mais afiado do que qualquer punição, respondi. Você pode gritar, pode lançar acusações, mas tudo isso só dá a eles mais uma batalha para vencer. O silêncio, por outro lado, deixa sem nada. Sem poder, sem história, sem controle. Ele absorveu aquilo e soltou uma risada baixa.
frio, Elliot. Mas, eu entendo. Não é frieza, disse em voz baixa. É clareza. Ela o escolheu. Eu apenas a coloquei onde queria estar. Por um tempo, nenhum de nós falou. O silêncio já não era pesado, era firme. Percebi então que o fechamento nem sempre vem com finais dramáticos. Às vezes é tão simples quanto embalar uma caixa, encerrar uma decisão e recusar carregar o peso de outra pessoa. Eu não perdi nada hoje. Se alguma coisa, recuperei partes de mim que vinha entregando aos poucos. Não era mais a rede de segurança. Não era mais o plano B. Era um homem que enxergava com clareza e agia de acordo. À medida que a noite avançava, senti uma espécie de vitória calma se instalar. Não do tipo barulhento, não do tipo que se exibe. Era mais silenciosa, mais profunda. Não a destruí. Não arruinei sua vida. Apenas a deixei viver na que já tinha escolhido. E, ao fazer isso, voltei para minha. Meu triunfo não estava na vingança. Estava na paz.